Prezados irmãos e irmãs, a paz de Cristo esteja convosco. É com o coração cheio de alegria que os acolho para mais um momento de reflexão e aprendizado. Sou padre e sei das dúvidas dos fiéis, e depois de muito pensar sobre isso, tive a ideia de fazer alguns esclarecimentos, e hoje vamos mergulhar em um livro fascinante, por vezes desafiador, das Sagradas Escrituras, Ezequiel. A importância de ler as Escrituras, meus filhos. A palavra de Deus é a luz que ilumina os nossos passos, o pão que alimenta a nossa alma. Ler as Escrituras não é apenas um ato de devoção, é um encontro pessoal com o Criador. É por meio delas que conhecemos a vontade de Deus, compreendemos seus planos para a humanidade e fortalecemos nossa fé diante das tribulações da vida. Em um mundo tão ruidoso e cheio de distrações, a Bíblia nos oferece um refúgio, um porto seguro, onde podemos ouvir a voz mansa e poderosa do Senhor. Ela nos ensina sobre o amor, a justiça, o perdão e a esperança, valores que nos guiam em nossa jornada rumo à santidade. Diferentes perspectivas e o caminho para Deus, mas, meus irmãos, para compreendermos plenamente a riqueza da palavra, é fundamental que abramos nossos corações e mentes para as diferentes visões e interpretações que outras culturas, povos e credos desenvolveram ao longo da história. A verdade de Deus é universal, mas a maneira como ela é percebida e vivida pode variar. Buscar entender como o Evangelho ressoa em outras tradições nos enriquece, nos desafia a aprofundar nossa própria fé e nos leva a um diálogo respeitoso e construtivo. Não se trata de diluir nossas convicções, mas de expandir nosso horizonte, percebendo a vastidão do amor divino que alcança a todos, conhecimento e proximidade com Deus, porque em última análise é o conhecimento, a busca incessante pela sabedoria e pela verdade que nos aproxima de Deus. Quanto mais compreendemos sua palavra, sua história com a humanidade e as diversas formas pelas quais ele se manifesta, mais intimamente nos conectamos a ele. É como um pai que revela seus segredos aos filhos que buscam conhecê-lo profundamente. Que este nosso encontro de hoje, ao explorarmos o livro de Ezequiel, seja mais um passo nessa jornada de conhecimento e proximidade com o Pai. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos guie. Os escritos de Ezequiel, perspectiva histórica e arqueológica. O livro de Ezequiel é um dos profetas maiores do Antigo Testamento, ou Tanakh para os judeus. Ele narra as visões e mensagens do profeta Ezequiel, que foi um sacerdote levita exilado na Babilônia junto com o rei Joaquim de Judá por volta de 597 a.C. O livro é datado do período do exílio babilônico e, portanto, é um testemunho crucial da vida dos judeus nesse período. O Tanato, onde costou da epídaboto e por dia do exílio babilônico, e, portanto, é um testemunho crucial da vida dos judeus nesse período. Onde foi encontrado e quem o encontrou? É importante esclarecer que o livro de Ezequiel, como conhecemos, não foi encontrado como um artefato singular por um historiador específico em um único momento. Ele faz parte do cânon bíblico que foi transmitido e copiado ao longo dos séculos. Os textos bíblicos, incluindo Ezequiel, foram preservados por meio de manuscritos que foram copiados e recopiados por escribas. Os manuscritos mais antigos conhecidos, que contêm partes do livro de Ezequiel, são os manuscritos do Mar Morto, encontrados a partir de 1947 em cavernas perto de Qumran, no deserto da Judéia. Embora não contenham um manuscrito completo de Ezequiel, eles possuem fragmentos significativos que datam de aproximadamente 2050 após-C a 68 DC. A descoberta desses manuscritos foi realizada por beduínos e posteriormente estudada por uma equipe internacional de estudiosos. O arqueólogo Roland de Vos foi uma figura proeminente na escavação e organização do estudo desses achados, embora não seja o descobridor de Ezequiel em si, mas sim dos manuscritos que o contêm. Além dos manuscritos do Mar Morto, a base textual de Ezequiel deriva de outras coleções de manuscritos antigos, como o texto massorético, a versão hebraica padrão da Bíblia judaica, datada entre os séculos 7 e 11 do.C., e a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, que começou a ser produzida no século III a.C. Essas diferentes tradições textuais apresentam algumas variações, mas a essência do livro permanece consistente. Ezequiel é considerado uma fonte histórica valiosa para entender o período do exílio babilônico, a teologia judaica da época e as expectativas messiânicas e de restauração de Judá. Ele descreve a vida dos exilados, as razões para o julgamento divino e a promessa de um futuro retorno e renovação. Visões do livro de Ezequiel em outras religiões e culturas.
O livro de Ezequiel, com suas visões vívidas e profecias, é interpretado de maneiras diversas por diferentes religiões e povos, povo israelita, judaísmo. No judaísmo, o livro de Ezequiel é um dos livros proféticos mais importantes do Tanakh, Bíblia hebraica. Ele é valorizado por suas mensagens de arrependimento, restauração e esperança. Merkabah, carruagem divina. As visões iniciais de Ezequiel, capítulo 1, descrevendo a glória de Deus em uma carruagem divina com criaturas celestiais, são a base para a mística Merkabah no judaísmo. Esta é uma forma de misticismo judaico que busca compreender as profundezas da carruagem divina e do trono de Deus. Ensfava é uma forma de misticismo judaico que busca compreender as profundezas da carruagem divina e do trono de Deus. É um estudo complexo e esotérico, muitas vezes restrito a estudiosos maduros devido à sua profundidade. Juízo e exílio. Os judeus veem as profecias de Ezequiel sobre a destruição de Jerusalém e o exílio como uma consequência direta da desobediência do povo à Torá, lei. Ezequiel serve como um lembrete da justiça divina e da importância da aliança. Restauração e templo futuro. As profecias de Ezequiel sobre a restauração de Israel e a visão detalhada de um terceiro templo, capítulos 40 a 48, são de grande significado. Essas profecias alimentam a esperança de um futuro messiânico, no qual Israel será reunido, purificado e o templo será reconstruído, marcando uma era de paz e presença divina plena. Para muitos judeus, estas são profecias literais que ainda se cumprirão. Vale dos Ossos Secos. A visão do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, é interpretada como uma profecia da ressurreição nacional de Israel. É vista como uma metáfora para a restauração do povo judeu após o exílio e, em tempos modernos, muitas vezes é associada ao renascimento do Estado de Israel, povo muçulmano e islã. O Alcorão não menciona diretamente o profeta Ezequiel pelo nome, mas a tradição islâmica o reconhece como um profeta de Deus, conhecido em árabe como Dul-Kifl ou Dul-Al-Kifl. Existem diferentes opiniões sobre quem exatamente Dul-Kifl era, mas muitos estudiosos islâmicos o identificam com Ezequiel, Azikiel em árabe. Profeta de Deus. No Islã, todos os profetas bíblicos são considerados profetas de Alá que pregaram a mesma mensagem fundamental de monoteísmo e submissão a Deus, componentes morais e éticos. A ênfase no Islã recai sobre as lições morais e éticas transmitidas pelos profetas, incluindo a importância da justiça, arrependimento e obediência a Deus. As visões apocalípticas de Ezequiel são menos enfatizadas em comparação com o judaísmo e o cristianismo. Paralelos com o Alcorão. Embora Ezequiel não seja explicitamente detalhado no Alcorão, alguns temas presentes em suas profecias, como o juízo divino sobre as nações e a soberania de Deus, ressoam com conceitos corânicos. A visão do Vale dos Ossos Secos, por exemplo, pode ser vista como um paralelo com o poder de Deus em trazer a vida aos mortos, um tema central na escatologia islâmica. Povo árabe geral. É importante notar que povo árabe é uma categoria cultural e linguística ampla que inclui muçulmanos, cristãos e outras religiões. A visão de Ezequiel entre os árabes varia de acordo com a filiação religiosa. Os cristãos árabes compartilham a visão cristã do livro de Ezequiel, interpretando dentro do contexto do Antigo Testamento e sua relação com o Novo Testamento e a figura de Jesus Cristo. Muçulmanos árabes. A visão predominante entre os muçulmanos árabes segue a interpretação islâmica de Ezequiel como um profeta, possivelmente do Kifl, com ênfase em sua mensagem monoteísta e moral. Perspectiva histórica e cultural para árabes em geral, o contexto do exílio babilônico e as profecias de Ezequiel fornecem insights históricos sobre o Antigo Oriente Médio e a história das comunidades judaicas na região, que muitas vezes interagiram com povos árabes. A visão do cristianismo sobre o livro de Ezequiel no cristianismo, o livro de Ezequiel é visto como uma parte integral do Antigo Testamento, que prepara o caminho para a vinda de Jesus Cristo e o estabelecimento do novo pacto. Profecias e sua interpretação, o juízo divino e a necessidade de salvação. As profecias de Ezequiel sobre a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico são vistas como exemplos da justiça de Deus contra o pecado e a desobediência. Isso sublinha a necessidade da salvação e o reconhecimento da soberania divina.
o bom pastor, a imagem de Deus como o bom pastor que busca e cuida de suas ovelhas, Ezequiel 34, é frequentemente ligada à figura de Jesus Cristo no Novo Testamento, que se declara o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, João 10:11. Você só se sechini disco lude, vi com vesso serenenil que se lhe viram e a pouca terchão para seis, o dia se potetuar povis. Você vou fiz de leto fal, Ezequiel 34, e buf pequetal, mas um pitem no sexo zenil que se tlestandi, vai calba oficial fato que te peno pepsitra, não pomo que tu no peter for. Você vê tu que tu o novo coração e o espírito novo. A profecia de Ezequiel sobre Deus, dando um novo coração e um novo espírito, Ezequiel 36, 26, 27, 27, é vista como uma prefiguração da regeneração espiritual que ocorre através do Espírito Santo na nova aliança, disponível para aqueles que creem em Jesus Cristo. O Vale dos Ossos Secos. Para os cristãos, a visão do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, tem uma dupla interpretação. Restauração espiritual de Israel, primeiramente, é vista como uma profecia da restauração espiritual do povo de Israel, referindo-se não apenas ao retorno do exílio, mas também à futura aceitação de Jesus como Messias por muitos judeus. Ressurreição física, em um sentido mais amplo, muitos cristãos interpretam essa visão como uma poderosa ilustração do poder de Deus para trazer ressurreição física dos mortos no fim dos tempos, um conceito central da fé cristã. O Templo de Ezequiel. As visões detalhadas do templo em Ezequiel 40, 48 são interpretadas de várias maneiras, simbolismo espiritual. Muitos veem o templo como um símbolo da igreja cristã, o templo de Deus construído com pedras vivas, os crentes, onde Deus habita pelo Espírito Santo. Interpretação literal futurista, alguns cristãos, especialmente os dispensacionalistas, creem que o templo será literalmente reconstruído em Jerusalém e que as descrições de Ezequiel se cumprirão durante o período do milênio, o reinado de 1000 anos de Cristo na terra. Gog e Magog, as profecias sobre Gog e Magog, Ezequiel 38. Embora as identidades de Gog e Magog sejam debatidas, alguns as veem como nações literais, outros como símbolos de forças malignas. A maioria dos cristãos as associa a uma invasão de Israel por nações hostis, que será derrotada por intervenção divina. Conexão com acontecimentos históricos atuais. A interpretação de Ezequiel em relação a eventos históricos contemporâneos é variada e muitas vezes controversa entre os cristãos. As Torres Gêmeas, a conexão das profecias de Ezequiel com as Torres Gêmeas, ataque de 11 de setembro de 2001, não é interpretação bíblica padrão ou aceita pela maioria das denominações cristãs. Embora alguns indivíduos e grupos específicos possam ter tentado fazer essa ligação, não há base textual em Ezequiel que prefigure diretamente o ataque às Torres Gêmeas. Tais interpretações geralmente se baseiam em leituras alegóricas ou especulativas, que carecem de suporte exegético. Guerras atuais. As profecias de Gog e Magog em Ezequiel 38 e 39 são frequentemente ligadas por alguns cristãos a guerras e conflitos atuais no Oriente Médio, especialmente aqueles envolvendo Israel. Dada a menção de nações como Meshec e Tubal, geralmente associadas à Turquia ou Rússia em algumas interpretações, e à Pérsia de Irã, há quem veja os desenvolvimentos geopolíticos na região como sinais do cumprimento dessas profecias. No entanto, é importante ressaltar que essas são interpretações futuristas e especulativas, e muitos estudiosos cristãos preferem não vincular profecias bíblicas a eventos noticiosos específicos, reconhecendo a complexidade das profecias e o risco de interpretações precipitadas. A visão dos agnósticos sobre o livro de Ezequiel. Os agnósticos, por definição, são aqueles que consideram a existência de Deus ou de verdades últimas como incognoscíveis ou não prováveis. Portanto, sua visão sobre o livro de Ezequiel difere fundamentalmente das perspectivas religiosas, documento histórico e literário. Para um agnóstico, o livro de Ezequiel é visto primeiramente como um documento histórico e literário antigo. Ele é estudado como uma obra da literatura hebraica, oferecendo insights sobre a cultura, as crenças e a história do antigo Israel durante o exílio babilônico. Pode-se analisar sua estrutura narrativa, seu estilo poético e suas metáforas, mitologia e cosmogonia. As visões fantásticas de Ezequiel, como a carruagem divina ou o vale dos ossos secos, podem ser interpretadas como narrativas mitológicas ou elementos de uma cosmogonia antiga. Um agnóstico pode estudá-las para entender como as pessoas daquela época concebiam o divino, o universo e seu lugar nele, sem necessariamente aceitar a veracidade sobrenatural dos eventos. Psicologia e condição humana.
Alguns agnósticos podem abordar o livro de Ezequiel a partir de uma perspectiva psicológica, analisando as experiências e emoções do profeta, como o trauma do exílio, a busca por significado e a expressão da esperança em tempos de adversidade. As visões podem ser vistas como manifestações do subconsciente ou como formas de processar experiências traumáticas. Ausência de crença sobrenatural. Em essência, os agnósticos não acreditam no caráter divinamente inspirado ou sobrenatural do livro de Ezequiel. Eles não o veem como a palavra literal de Deus ou como profecias que se cumprirão literalmente por intervenção divina. A interpretação de um agnóstico se concentra no que o livro revela sobre a humanidade, a história e a cultura, sem pressupor a existência de um ser divino por trás de seus escritos. Em resumo, enquanto as religiões abordam Ezequiel com fé e a busca por verdades divinas, os agnósticos o analisam com uma mente aberta para o conhecimento histórico, literário e antropológico, sem fazer afirmações sobre o sobrenatural. Que a paz esteja convosco. Como Padre que vos fala. Trago hoje uma reflexão que transcende as fronteiras de uma única fé, buscando iluminar as sagradas escrituras sob uma ótica ampliada, multifacetada por diversas culturas e religiões. Meu propósito aqui não é converter nem convencer, mas sim oferecer uma janela para a riqueza e a profundidade de um livro tão intrigante como a Bíblia, com um foco especial no livro de Ezequiel. Considerações finais sobre Ezequiel e a visão ampliada. Ao longo de nossas conversas, exploramos os mistérios, as visões e as profecias de Ezequiel, um profeta que nos desafia a olhar para além do véu do visível. As imagens vívidas do Vale dos Ossos Secos, a complexidade da visão do trono de Deus com suas criaturas viventes, os querubins e as profecias sobre a restauração de Israel e a glória do novo templo não são apenas relatos históricos ou religiosos. Elas são convites à reflexão sobre a ressurreição, a soberania divina e a esperança de renovação que permeia a condição humana em diversas tradições espirituais. É fascinante notar como elementos presentes em Ezequiel ressoam em outras cosmologias e mitologias. A ideia de seres celestiais com múltiplas faces ou asas, a reconstrução de um povo a partir do nada e a visão de uma cidade santa ou de um paraíso terrestre são temas universais que encontramos em textos sagrados de distintas culturas, desde o Egito Antigo até as filosofias orientais. Isso nos mostra que a busca pelo divino e a compreensão do mistério da existência são anseios que unem a humanidade, independentemente de rótulos religiosos. Uma curiosidade de Ezequiel. Uma curiosidade pouco mencionada sobre o livro de Ezequiel é a sua ênfase na responsabilidade individual. No capítulo 18, Ezequiel argumenta veementemente contra a ideia de que os filhos são punidos pelos pecados dos pais, uma crença comum em sua época. Ele declara: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. Esta passagem é revolucionária para o seu tempo, pois estabelece uma base para a moralidade individual e a justiça divina, ressaltando que cada pessoa é responsável por suas próprias escolhas e ações perante Deus. É um conceito que, embora enraizado na tradição judaico-cristã, tem ecos em diversas filosofias que valorizam o livre-arbítrio e a autonomia moral do indivíduo. Despedida e convite. Espero de coração que esta jornada através do livro de Ezequiel, sob uma perspectiva tão ampla e respeitosa, tenha enriquecido vosso conhecimento e estimulado vossa curiosidade espiritual. Lembrem-se que o verdadeiro entendimento reside na abertura de nossos corações e mentes para as múltiplas camadas de significado que estes textos sagrados oferecem. Para que possamos continuar essa fascinante exploração de outros livros da Bíblia e suas conexões culturais e espirituais, peço que se inscrevam no canal e compartilhem este conteúdo com aqueles que também buscam a verdade e o conhecimento. E agora, queridos irmãos e irmãs, pergunto-vos: há algum outro livro bíblico que vos instiga a curiosidade, sobre o qual gostariam de ter uma explanação sob a ótica de diversas visões culturais, expandindo tanto o conhecimento literal quanto o espiritual? Deixem suas sugestões nos comentários. Que a luz da sabedoria vos guie sempre e que a leitura e a compreensão da verdade bíblica vos libertem, pois, como está escrito em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Amém.